Mais uma vez nós estamos aqui numa quinta-feira, cultuando ao Senhor, e que bom que você está aqui, que bom que juntos nós podemos cultuar ao nome do nosso Deus. Renovação, irmãos, é algo importante na nossa vida, e é por isso que a gente está falando sobre essa palavra. De vez em quando nós entendemos que a gente precisa renovar, e a renovação, ela, no momento certo, ela é de grande valia para nós. Nós estamos próximos de iniciarmos mais um ano eclesiástico. Março, para você entender, março é o nosso janeiro, porque o ano eclesiástico da igreja, ele vai de março a fevereiro. Então a gente está naquele ritmo aí de final de ano. A gente está fechando o ano eclesiástico e começando outro. E quando isso acontece, pode ser que a gente chegue já um pouco cansado daquilo que nós já fizemos. Às vezes fazer as coisas repetidamente, até mesmo a obra de Deus, pode trazer cansaço para nós. E aí que entra a importância da renovação, e é o que a gente está falando aqui nas quintas-feiras. Então a gente falou sobre renovar o chamado com Deus, a gente falou sobre renovar o compromisso com Deus, e hoje a gente vai falar e vai conversar um pouquinho sobre renovar a comunhão com o corpo de Cristo, sobre a importância de renovarmos a comunhão. Então, sem mais demoras, eu quero ler com você, e te convido a abrir sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Vamos ler juntos, toda a igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida cristã não foi projetada para nós vivermos sozinhos. Olha, desde o princípio, desde a criação, Deus criou o ser humano para relacionamentos. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, nós encontramos Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Esse texto, esse versículo aqui, embora muito usado na vida conjugal, muito usado para se referir a casamento, ele não fala só sobre casamento. Ele fala sobre a natureza do ser humano, sobre a natureza do homem criado por Deus, no que diz respeito à comunhão. E quando nós vivemos o cristianismo, nós precisamos entender que o cristianismo não é um convite a uma vida solitária. A Bíblia, por exemplo, ela tem vários mandamentos que não dá para a gente viver de forma solitária. Quero te convidar a refletir isso comigo. Pense, por exemplo, em João 13:34, quando a palavra de Deus nos diz: amai-vos uns aos outros. Reflita comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 2,
quando a palavra de Deus diz: levem as cargas uns dos outros. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando a palavra de Deus diz para nós: orem uns pelos outros. Além disso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: encorajem uns aos outros. Nenhum desses mandamentos você vive se não for na relação um com o outro. Ou seja, não tem como amarmos uns aos outros se não tivermos comunhão. Não é possível levarmos a carga uns dos outros se não tivermos relacionamentos. Tampouco orar uns pelos outros ou encorajar uns aos outros. E nesse texto aqui de Atos, que é um texto clássico, muito conhecido, nós temos um modelo poderoso de comunhão. Um modelo de uma igreja, a igreja primitiva, que é exemplo para nós e nos inspira em muitas coisas, dentre elas a comunhão. E a respeito da comunhão, a Bíblia vai dizendo que eles perseveravam na comunhão. Quando nós perseveramos em algo, irmãos, isso deixa de ser algo ocasional e passa a ser algo habitual na nossa vida. Tudo aquilo que nós perseveramos tem uma tendência a se tornar um hábito, tem uma tendência a se tornar uma cultura, um estilo de vida. Então, quando Lucas vai escrevendo aqui o livro de Atos, e ele diz que esta igreja perseverava na comunhão, isso traz para nós, irmãos, a ideia de que a comunhão para esta igreja não era algo isolado. Em consequência disso, como nós lemos, Deus ia acrescentando a esta igreja aqueles que iam sendo salvos. Só que a comunhão, irmãos, nós podemos dizer, mesmo a partir do senso comum, nós podemos dizer que ela tem se enfraquecido na vida da igreja. A comunhão, ela tem, de certa forma, perdido o seu brilho. São inúmeros os fatores que nós podemos conversar para chegarmos a essa conclusão, que hoje há um enfraquecimento da comunhão na vida da igreja. Todos nós sabemos que nós somos influenciados por tudo aquilo que está à nossa volta, e aquilo que acontece lá fora, muitas vezes, impacta no que diz respeito à comunhão na vida da igreja. Eu quero pensar com você, teríamos logicamente muito mais, mas eu quero pensar com você pelo menos sobre 5 fatores que contribuem para o enfraquecimento da comunhão na vida da igreja. É lógico que existem muito mais, mas existem pelo menos 5, irmãos, que tendem a enfraquecer a comunhão. Como nós vemos aqui em Atos, a igreja primitiva ela era um exemplo de comunhão. Mas se você continua lendo a Bíblia, se você continua lendo o Novo Testamento, depois de Atos vem o quê? Um de cada vez. Depois de Atos vem o quê, irmãos? Muito bem. Deu tempo de olhar aí, né? Brincadeira. Depois do livro de Atos, né, nós vamos ver que começam a acontecer ali, nós entramos nas cartas paulinas, né, as cartas que Paulo escreve às igrejas. E aí logo nessas cartas paulinas nós vemos o quê? Nós vemos Paulo escrevendo aos irmãos e exortando eles sobre o comportamento deles, que era um comportamento falho muitas vezes na comunhão. Aí você pensa, se logo ali no primeiro século, as igrejas que Paulo evangelizou e fundou, já tinham o problema de viver a comunhão, quanto mais 2000 anos depois. Olha o que Paulo escreve a Coríntios, a igreja de Corinto, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo a vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo parecer. Ou seja, logo ali no primeiro século. E quando a gente vai estudar isso, o que estava acontecendo? Tinha uma cultura
na sociedade que dividia a sociedade. Era a cultura filosófica. Então a sociedade estava dividida por conta das filosofias. Então, a partir do pensamento de alguns filósofos, as pessoas se dividiam. Então, umas se diziam adeptas a um grupo filosófico, outras se diziam adeptas a outro grupo filosófico. Então, a sociedade, na época que esta carta foi escrita, ela estava dividida em torno da filosofia. Aí, esse comportamento da sociedade começou a impactar a igreja. Porque você sabe por que Paulo está escrevendo aquilo? Olha, alguns de vocês estão dizendo eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo, outros estão dizendo eu sou de Pedro. Você sabe por que isso estava acontecendo? Por conta dessa influência. Ou seja, a sociedade estava dividida e a igreja começou também a ficar dividida. E aí Paulo precisa escrever para que, por exemplo, não houvesse divisões entre eles. Por quê? Porque a comunhão ali no primeiro século já era um desafio. E a comunhão para nós também, irmãos, ela é um desafio. Por quê? Porque há fatores que contribuem para o enfraquecimento dela. O primeiro deles, que eu quero aplicar para nós, eu quero chamar de falta de hospitalidade e acolhimento. Olha, esse é um dos fatores que contribuem para o enfraquecimento da comunhão do corpo de Cristo. A falta da hospitalidade e do acolhimento. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não sei te dar mais detalhes, isso é uma informação que eu li há muito tempo, mas é real, é estatístico isso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dentro da comunidade cristã, e chegaram à conclusão, através dessa pesquisa, que um grande número, um grande percentual de cristãos, eles observavam algumas coisas ao congregar numa igreja. Era como se perguntasse assim: o que você mais observa para escolher uma igreja? Aí eles diziam: olha, eu escolho uma igreja por conta da palavra. A pregação da palavra, ela é imprescindível, ela tem que ser bíblica. Outros diziam: olha, eu escolho a igreja e gosto da igreja através da música. Então, determinado estilo de música ou a forma que é feito e assim por diante. Mas a pesquisa, ela trazia uma informação importante, que ainda que esses cristãos pudessem pontuar determinadas áreas que são importantes na vida da igreja, todos eles entendiam que a permanência deles na igreja, ou seja, o permanecer, o ficar na igreja, era imprescindível que eles tivessem um sentimento de pertencimento. Ou seja, a pregação, nessa pesquisa, ela poderia ser a porta de entrada. A pregação, ela poderia ser a isca que atraiu, que fez com que aquele desejasse entrar na igreja. Mas ele só permaneceria se ele tivesse a conscientização, o sentimento de pertencimento. E deixa eu te dizer uma coisa: é impossível que numa igreja haja sentimento de pertencimento se essa igreja não for hospitaleira e acolhedora. Se a igreja não for hospitaleira e acolhedora, a igreja não são as paredes. Não tem como as paredes serem hospitaleiras. O assento, ele até pode ser acolhedor. O ambiente, ele pode ser acolhedor. Mas hospitalidade e acolhimento se faz com pessoas. E eu quero dizer para você que hospitalidade e acolhimento, irmãos, é um mandamento bíblico. 1 Pedro 4,9 diz assim: olha, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. E eu te pergunto nesta noite, essa palavra é para mim e para você. Você tem sido hospitaleiro e acolhedor? Você tem visto quem tem congregado conosco? Você tem enxergado?
E você já falou com essas pessoas? Há constantemente, irmãos, principalmente aos domingos, há constantemente um grande movimento de pessoas que nos visitam. O Instagram hoje, a rede social, tem atraído muito as pessoas. A gente cansa de ouvir esse relato de pessoas em Barra Mansa que entram no Google, estão passando por aqui ou se mudaram para cá recentemente e jogam lá igreja em Barra Mansa, e por conta de tudo aquilo que a gente publica na rede social, por conta de todas essas informações que a gente está constantemente colocando na rede social, muitas vezes a pessoa, quando faz uma procura, uma busca, ela encontra algo ali da nossa igreja. Então chega dominicalmente muitas pessoas nos visitando pela primeira vez, porque nos encontraram no Instagram, porque viram um stories, porque viram uma foto, viram uma postagem, e aquilo atraiu elas. Você as enxerga? Essa pergunta é para você individualmente. Você as enxerga? Além de enxergar, você rompe com a sua barreira da timidez e você as cumprimenta, você fala com elas, você é intencional nesse acolhimento ou você é indiferente? Irmãos, a indiferença afasta as pessoas. Olha, o segredo de uma igreja não é ter a porta de entrada alargada. O segredo de uma igreja é ter a porta de saída estreita. Porque atrair ou até ter uma porta larga para que as pessoas entrem não é o maior desafio, acredite, não é. O maior desafio é você ter a porta de saída estreita, para que o número de pessoas que cheguem seja muito maior do que aqueles que saem. E nós contribuímos para uma porta de entrada alargada e uma porta de saída estreita quando somos acolhedores e hospitaleiros. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 7, ele diz assim, olha: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acredite, a igreja, e eu creio nisso, tá? Eu creio nisso que eu falei do dado estatístico e vou reproduzir para você. Eu creio de verdade nisso. A igreja pode ter uma boa pregação, a igreja pode ter uma boa música, a igreja pode ter uma boa estrutura ministerial, a igreja pode ter vários ministérios que sejam bons, mas ninguém permanece a vida e caminha por longos anos se não tiver um sentimento de pertencimento e de acolhimento. As pessoas não querem uma igreja apenas para frequentar, elas querem uma igreja para se sentir pertencidas a ela. Isso é real. E nós contribuímos para que isso possa ser possível na vida do outro, porque já estamos aqui primeiro, e se alguém chega, cabe a nós sermos hospitaleiros e sermos acolhedores. Quem você não acolhe e não recebe bem na sua casa, não tem prazer de voltar. Na igreja é a mesma coisa. Amém? Um segundo fator, irmãos, que prejudica a comunhão na vida da igreja é aquilo que nós podemos chamar de o espírito de crítica e julgamento. Irmãos, poucas coisas destroem tão significativamente uma igreja quanto a crítica e o julgamento. Sabe por quê? Porque a igreja que vive a cultura da crítica e do julgamento, ela faz com que as pessoas percebam que os erros delas são mais apontados do que as qualidades, que as falhas delas se tornam mais evidentes na comunidade do que aquilo de bom que ela tem. E é interessante, irmãos, estudar esse comportamento do crítico, sabe? O crítico, a pessoa crítica, a pessoa destrutiva, ela dá algumas evidências para a gente. É bom observar as pessoas. E quando a gente para analisar um crítico, a gente encontra, irmãos, alguns
motivos, sabe, que levam a pessoa a ser assim. Compartilhar aqui com você. Um deles é o orgulho espiritual. Um crítico, dificilmente ele não é alguém orgulhoso espiritualmente. O que é o orgulhoso espiritualmente? É aquele que se acha mais crente que o outro. Dificilmente, irmãos, na vida da igreja, um crítico não é alguém orgulhoso espiritualmente. Porque todo crítico e toda pessoa que gosta de julgar e ela é destrutiva, ela tem o sentimento de que ela é melhor espiritualmente do que o outro. É por isso que eu não alimento, quem caminha comigo há muitos anos sabe, eu não alimento, com todo respeito aquilo que eu vou dizer aqui, eu não alimento essa espiritualidade barata, que é essa piedade exposta. Eu não alimento isso, irmãos. Porque santidade não tem cara. Sabe? Essa cara de crente que alguns gostam de fazer. Eu não gosto de gente assim. Porque geralmente aquele que gosta de fazer cara de crente é religioso. E o religioso ele é crítico. Porque ele parte de um princípio de arrogância espiritual, de orgulho espiritual. Ele se acha mais crente que o outro. Agora, uma outra característica do crítico, sabe o que é? É a insegurança pessoal. Para observar isso. O crítico e o julgador, ele não é seguro sobre si. Então, para se sentir melhor consigo mesmo, ele critica o outro. No fundo, irmãos, uma pessoa crítica, ela não é bem resolvida consigo mesmo. Cuidado para que você não seja uma dessas. O crítico, ele não tem compaixão. E lá em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, nós vamos encontrando, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Tiago capítulo 4, versículo 11 diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Só que agora eu não quero que você pense só no outro, eu quero que você pense em si mesmo. Olha, cuidado para que você não seja um crítico de plantão. Cuidado para que você não seja alguém que tenha aprendido a viver a vida cristã julgando o outro. Não, eu vou na igreja sempre, estou indo todos os cultos, aí eu começo a julgar e criticar quem não está indo. Você sabe por que não está indo? Ainda que não tenha motivos, é seu papel julgar. E aí você julga a família, você julga o comportamento, você julga as atitudes, e aí você está enfraquecendo a comunhão da sua igreja. Eu costumo dizer aqui, também não se escandalize com isso, que nosso trabalho era muito mais simples, irmãos, quem dificulta somos nós. Porque a gente pensa, a gente colocou na cabeça que a gente tem que fazer muito pela igreja. Não, a gente não tem que fazer muito pela igreja, se a gente não atrapalhar já está bom. É porque quando a gente coloca na cabeça que a gente tem que fazer muito, é que a gente atrapalha. Então, se nós conseguirmos não atrapalhar o crescimento da igreja, a vida espiritual da igreja, a saúde da igreja, nós já teremos feito grandes coisas. Um terceiro princípio que pode prejudicar a comunhão na igreja é o excesso de programas e a falta de relacionamento. Tem igreja que pensa que a comunhão vai ser vivida com a agenda cheia. Isso é um grande erro. Agenda cheia não é necessariamente sinônimo de comunhão. Às vezes é o que mais atrapalha a comunhão, porque você enche a agenda da igreja, as pessoas têm tanto que ir na igreja, que não conseguem tempo para estar um com o outro.
E aí às vezes as pessoas pensam que a comunhão, ela é vivida com a agenda cheia. Aí vão fazer aquele planejamento anual e é culto atrás de culto, é programação atrás de programação. Aí às vezes a igreja tem 100 pessoas, são 20. Grave isso, em uma igreja, isso também é estatístico, o percentual de quem serve e trabalha não passa de 30%. É entre 20% e 30%. Então uma igreja de 100 pessoas, quem põe a mão no arado é de 20 a 30 pessoas. Aí você imagina uma comunidade de 100 pessoas, com a agenda cheia, com 20 a 30 pessoas trabalhando, tendo que estar na igreja todo dia, ensaio todo dia, programação todo dia, e de janeiro a janeiro, isso falta tempo para relacionamento. Então, excesso de programa, irmãos, não é sinônimo de comunhão. Olha, atividade demais, ela em algum momento pode significar relacionamento de menos. Comunhão, irmãos, não se constrói com eventos. Precisamos entender isso. Comunhão não se constrói com cultos. Comunhão se constrói diariamente. Então, muitas vezes, a igreja precisa de menos programa e mais relacionamentos, mais conexões. Atos 2,44 vai dizendo que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Quarto motivo ainda, irmãos, que pode prejudicar a comunhão na vida da igreja, é a distorção da visão sobre o que é ser igreja. E isso a gente tem visto muito no tempo atual. É uma distorção, irmãos. As pessoas perderam a noção do que é ser igreja. Isso está assustador. E eu não estou fazendo aqui aquele papel de crítico, sabe? Ou de querer ficar jogando pedra no que o outro faz. Não, de verdade. Não é da minha praia fazer isso. Mas a gente tem vivido de forma assustadora, irmãos, uma distorção da visão do que é ser igreja. As pessoas perderam o juízo. As pessoas perderam o juízo. O mundo, irmãos, inclusive esse evangélico, cristão, gospel, como você queira chamar, ele está cada vez mais assustador, porque inúmeros são os métodos, irmãos, que estão fazendo sucesso e ganhando espaço na vida da igreja, olha, que distorcem completamente o que é ser igreja. As pessoas, irmãos, têm trazido métodos pragmáticos, empresariais, que muitas vezes são bons, mas feito disso a essência da igreja, e isso está completamente equivocado, irmãos. Aí nós vemos, por exemplo, uma igreja que tem a visão apenas de buscar crescimento numérico. Isso é uma forma de uma visão distorcida, uma visão que busca apenas crescimento numérico da igreja. Aí até aquilo que ela chama de comunhão é papo furado. É só estratégia para crescer. Porque a célula ou o pequeno grupo, ele não é saudável apenas se ele existir. Ele só é saudável se multiplicar. Esse papo aqui que eu estou falando é muito atual. Aí a igreja, ela não tem mais saúde apenas se ela tem um pequeno grupo ou uma célula que gere comunhão. Não, ela tem que gerar multiplicação. Por quê? Porque tem o pragmatismo e o empresarial que tomou conta. Deixou de ser algo bom para ser essência. Irmãos, a igreja pode usar e deve usar de tudo que ela tem a seu favor. A igreja pode, por exemplo, usar da tecnologia, e deve usar da tecnologia. Eu já falei, citei exemplo, a gente recebe pessoas que nos visitam porque nos encontram no Instagram. Há um tempo atrás, talvez teriam que receber um folheto lá na praça, daquela caixa de som e daquele culto ao ar livre, para através do folheto chegar na igreja. Hoje você pode postar algo numa rede social, um recorte de uma mensagem, um culto que você gravou um pedaço, e aquilo atrair a pessoa. A igreja tem que usar isso. A igreja ela não pode fechar os olhos para isso. A igreja ela tem que usar o marketing, a igreja tem que usar a propaganda, a igreja tem que usar os métodos de liderança, ela pode usar visões empresariais. Agora, ela não pode transformar isso na sua essência.
Então, a gente perde, por exemplo, quando a minha visão, ela foi corrompida, e eu só quero que a igreja cresça a qualquer custo, e nós não podemos desejar isso, irmãos. A igreja não pode crescer a qualquer custo. Então, uma visão bíblica que busca apenas crescimento, ela perde na sua comunhão. Olha, a igreja não é um negócio que busca apenas expansão. Ela é uma família espiritual, onde cada membro tem um papel essencial na edificação mútua. Um outro motivo, irmãos, que pode fazer com que a visão fique distorcida, é o individualismo, é a visão de que não precisa estar comprometido. Aí nesse caso aqui, a gente está igual Corinto. Lembra que eu citei o exemplo aqui? Uma corrente filosófica que dividia, influenciou a igreja começou a se dividir. Lá fora diziam, eu sou de Platão, eu sou adepto de filósofo tal. Aí na igreja começou a dizer, não, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Nós vamos ver um comportamento externo influenciando e tomando conta do comportamento interno. Nós vivemos numa sociedade individualista, egoísta, sem tempo um para o outro, que o outro se tornou invisível. Aí muitas vezes, em vez de nós andarmos na contramão, a gente traz isso mesmo para dentro da igreja, e chega dentro da igreja, a gente vive individualismo dentro da igreja. Isso aqui é uma constatação, não é uma suposição, é uma constatação. Eu e você hoje, crentes de 2025, a gente tem que fazer uma força muito grande para a gente não ser individualista e egoísta, porque a nossa sociedade prega isso, a nossa sociedade vive isso, e se a gente bobear, a gente vai ver isso enquanto igreja. Aí a gente vai ver um cristianismo egoísta e individualista. Isso é uma constatação. Aí você vem na igreja, você não sabe nem quem está lá perto de você. Quem sentou do seu lado esquerdo, direito, na sua frente e atrás de você domingo passado? Se eu falasse um nome aqui e te perguntasse, fulano veio domingo? Cuidado. Cuidado. A igreja não é um clube, a igreja não é um shopping, a igreja é uma família de fé. A gente tinha por obrigação de chegar aqui e tentar enxergar o máximo de possível pessoas que a gente pudesse. O máximo possível de pessoas que a gente pudesse, a gente deveria tentar enxergar. Mas a gente não faz mais. Por quê? Por conta do individualismo e por conta do egoísmo. Além disso, nós podemos dizer que as influências seculares estão mudando o que é a igreja. Por exemplo, a espiritualidade superficial. É um assunto muito amplo, né, irmãos? A superficialidade espiritual. Antigamente, crente era sinônimo de que alguém que conhecia a Bíblia. Hoje, crente é sinônimo de que alguém que vai na igreja, levanta a mão num louvor, porque gosta daquele louvor, e acabou. Acabou. É uma espiritualidade superficial. Era requisito de um cristão o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. Hoje é uma espiritualidade emocionalista, que levanta a mão e chora no louvor, mas peca deliberadamente da porta para fora, dá mau testemunho. É raso espiritual, não sabe argumentar contra nada, não sabe se posicionar em nada, porque não tem argumento. É a geração, e agora em forma muito maior, é a geração que está acostumado com as respostas prontas, porque a internet lhe dá. Então, é a geração que está estudando por conta do que a internet lhe oferece, por conta agora do que a inteligência artificial responde para ela, mas ela mesmo não busca, não se aprofunda. É a geração da superficialidade, e quem é superficial não tem raiz.
Um quinto, irmãos, motivo que pode enfraquecer a comunhão é o trauma das experiências passadas. E aqui é uma outra constatação. Há muitas pessoas feridas pela igreja. Há muitas pessoas. Há muitas pessoas que em algum momento na caminhada cristã sofrem traumas com a igreja. Às vezes uma liderança irresponsável, às vezes um relacionamento que houve decepções, frustrações, traições. Então é muito comum que em algum momento na caminhada cristã a gente se decepcione. Isso já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você. Agora, a gente não pode, por conta de uma experiência traumática com a igreja, deixar com que isso roube, irmãos, a nossa essência, e mais do que isso, roube o propósito que Deus tem para nós. Jesus é um grande exemplo sobre isso. Ele sentou à mesa com aquele que iria negá-lo, com aquele que iria traí-lo. Ele sabia que ia para a cruz e sabia que seria traído por vários que estavam à sua volta, mas ele desejou a mesa, ele desejou a comunhão. Antes da cruz, ele fez questão de estar com seus discípulos. Você sabe o que Jesus está ensinando para nós? Que a despeito de alguns, você não pode generalizar ou rotular todos. A despeito de alguma experiência ruim, você não pode rotular toda a igreja como algo que você não precisasse ou não devesse mais se envolver. Não, irmãos, a vida cristã, ela sempre nos convida ao recomeço, e esse recomeço também está nessa relação com a igreja. Olha, não é porque você recebeu alguém dentro da sua casa e isso te trouxe decepção, que você tem que fechar definitivamente a porta da sua casa e nunca mais receber ninguém. Deixa Deus ministrar no teu coração isso. Não é porque em algum momento algum pastor te desapontou que você tem que desacreditar no ministério pastoral. E aí em algum momento, internamente, você ter barreiras e dizer até para você, não, eu não vou me permitir mais ser pastoreado, eu não vou me permitir mais ser pastoreada, porque por conta de alguns traumas passados. Não é por conta de algum ministério que em algum momento você já liderou e você sofreu injustiças, decepções, que você vai se fechar para a obra de Deus. Não, irmãos, o pensamento não pode ser esse. A vida cristã é uma vida de recomeço. Deus sempre está nos convidando a algo novo. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam-se das coisas passadas, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Irmãos, o perdão é uma chave para não ficar preso a traumas passados. O perdão é uma chave. Alguém te feriu? Perdoe. Te desapontou? Perdoe. Foi desleal com você? Perdoe. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como já disse, Jesus escolheu amar, mesmo diante da traição. João 13:1. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não jogou a toalha. Jesus não chutou o balde. Jesus não largou tudo. E eu e você também não podemos largar. A gente precisa ir até o final. Agora, tem boas notícias para nós.
Ainda que hajam pelo menos 5 fatores que enfraquecem a comunhão, olha, há pelo menos 5 motivos ou 5 passos para que você possa renovar a comunhão. Esse é um novo tempo, tem um novo ciclo para ser vivido diante de nós. Há um Jordão para atravessar, há mais um ano eclesiástico para ser vivido. E talvez você precise renovar a comunhão com o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, examinando o seu próprio coração. O que está impedindo a sua comunhão hoje? O que está impedindo? Você tem guardado mágoa ou ressentimento de alguém? Você tem negligenciado a sua participação na igreja? Você está evitando relacionamentos com medo de ser ferido novamente? Você julga ou critica facilmente as pessoas? Você é indiferente com aqueles que congregam na mesma família de fé com você? Examine-se a si mesmo. O que está impedindo a sua comunhão? Por que não se desarmar? Examine-se a si mesmo. Por que viver uma experiência tão rasa, quando tem tudo para ser melhor? Por quê? Olha, é uma timidez. Vença em nome de Jesus. É uma barreira, é um bloqueio. Tira ele da sua vida em nome de Jesus. Deus te chamou para experimentar e viver a comunhão. Ela tem um preço, é verdade. Ela tem um preço, mas ela vale a pena. Ela vale a pena. Então examine o seu próprio coração. Responda honestamente sobre si mesmo. Tem um bloqueio em relação a alguma figura de liderança? Está tendo algum bloqueio em relação a algo da eclesiologia, algo da igreja? Olha, peça para Deus tirar. Peça para Deus tirar. Não generalize. Não desacredite da igreja. Ela é projeto de Deus. Segundo lugar, meu irmão, olha, se comprometa a participar ativamente na vida da igreja. A comunhão não acontece por acaso, ela precisa de intencionalidade. A comunhão não acontece por acaso, ela precisa de intencionalidade. Você faz parte de uma igreja, mas quase nunca é visto. Como vai gerar comunhão? Tem pessoas que que entram e chegam chegando, e a gente vê, chegou. Tem outras parece que ainda não entenderam ou não chegaram, a despeito de estarem aqui. Chega de verdade. Chega de verdade. Chega disposto a somar. Olha, chega disposto a participar. Se envolve nos ministérios da igreja. Compareça aos cultos, às celebrações. Se ofereça para servir. Invista tempo para conhecer novas pessoas e fortalecer a comunhão. Olha, participe da vida da igreja. Participe. Em terceiro lugar, pratique o serviço como expressão da comunhão. Não há nada mais fácil do que encontrar pertencimento e começar fazendo isso servindo. Ah, pastor, eu quase não conheço as pessoas da igreja. É mesmo? Trabalha um domingo no estacionamento? Trabalha um domingo, que além de conhecer, você vai saber qual é o carro de quem.
Você vai se aproximar. Vai numa programação ministerial, para você ver se você não vai passar a conhecer mais alguém. Sabe aquela pessoa que você não consegue tempo para se conectar aqui? Às vezes numa programação de ministério, que você vai estar do lado dela e conversando com ela coisas que nunca vai poder conversar aqui. Olha, tem programações da igreja que encurtam o nosso passo. Tem programações da igreja que fazem com que a gente se aproxime de coisas que dentro do templo demoraria muito mais tempo para acontecer. Essa igreja tem programação para crianças. Essa igreja tem programação para adolescentes, para homens, para mulheres, para casais. Em março voltaremos com os grupos de comunhão. Há áreas que necessitam de pessoas para servir. Olha, pratique o serviço como expressão de comunhão. Encontre uma forma de servir na igreja. Demonstre cuidado e amor pelas pessoas que você está servindo. Logo, logo, a sua comunhão vai ser fortalecida. Em quarto lugar, desenvolva uma cultura de encorajamento e unidade. 1 Tessalonicenses 5,11: portanto, animem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Em outras palavras, seja um cristão que levanta e não um cristão que derruba. Tem crente na igreja que só quer derrubar. Só quer derrubar. Tem gente chata na igreja. A igreja tem gente chata. Olha, eu corro das pessoas chatas. Eu não gosto de gente chata. Você não precisa gostar também não. Irmãos, tem gente que dá nervoso na gente, porque é chata. Olha, não seja um chato. Não seja um chato. Seja instrumento para motivar e não para desmotivar. Conquistas a gente celebra, dificuldades a gente apoia. É isso que a gente faz na igreja. Tem gente que não mudou a si mesmo e quer mudar o outro. Tem gente que está cheio de coisas que precisa mudar, mas ele colocou na cabeça, e pior, ele pensa que isso é espiritual. Ele colocou na cabeça que Deus chamou ele para mudar alguém. Deus não chama ninguém para mudar o outro sem mudar primeiro a si mesmo. Aquele que quer mudar o outro é o que mais precisa de mudança. Quinto e último lugar, o Ministério de Louvor pode subir. Dê o primeiro passo para construir relacionamentos. Irmãos, o pior erro nosso na igreja é que muitas vezes a gente quer ficar só na defensiva. E às vezes até se faz de coitado. Não, eu fui na igreja e fulano passou perto de mim e não falou comigo. Não, eu tenho muita vontade de ir na casa de fulano, mas fulano nunca me chamou. Eu tinha muita vontade de criar um relacionamento com ele, mas ele nunca me chamou para fazer nada. Ô abençoado, faz você. Eu queria muito ter um relacionamento melhor com aquela família. Convida aquela família. Sai da defensiva. Dá o primeiro passo. A pessoa não falou, vai você lá e fala. Aí já aproveita e vai com tudo. Vai lá e abraça. Sacode ela e fala com ela. Só não abraça igual o Rafão, senão você vai matar as pessoas aí. Mas toma iniciativa, cara. Rafão, eu corro do teu abraço. Porque
Cuidado, hein? Cuidado quando o Rafão for te abraçar. Mas toma iniciativa. Nunca falou comigo, fala você. Chega mais cedo no domingo, fica esperando a pessoa na porta. Acaba o culto, vai lá ficar perto do carro dela. Fala com ela. Nunca me chamou para ir na casa dele, chama você para ir na sua. Eu queria tanto ir na casa do pastor, chama primeiro o pastor para ir na sua casa. Para de se justificar, se fazer de coitadinho, colocar a culpa no outro. Ah, passou por mim e não falou, e você falou? Então fala você. Cumprimenta. Paga um lanche da cantina, conversa. A igreja está crescendo, irmãos. Daqui a pouco vocês estão se encontrando aí na fila do mercado, sem saber que são da mesma igreja. Se vendo no banco e não sabendo que são da mesma família de fé. Olha que coisa feia. Olha que coisa feia. Você não vai conseguir ter um relacionamento pleno com todo mundo, mas se aproxime de alguns. Vá em quem você tem mais afinidade, constrói um relacionamento. Ah, eu sou muito calado, procura outro calado. Procura outro calado. Ou procura o oposto, procura alguém que fala muito. Ah, eu gosto de ficar em casa. Procura alguém que gosta de ficar em casa. Come uma pizza dentro de casa. A gente está perdendo isso, irmãos. A gente não pode perder. Isso nos faz ser igreja. E se a gente perder e se igualar à sociedade, a gente indiretamente está deixando de ser um pouco de igreja. Hoje as pessoas moram em prédios de não sei quantos andares, com tantos apartamentos por andar, e não olham nenhum na cara do outro, não sabe quem é quem. As pessoas passam do lado uma das outras e não sabem quem são. A gente não pode viver isso na igreja. A gente não pode reproduzir Corinto aqui dentro, não. A gente tem que andar na contramão. A gente tem que fazer diferente. Casa de crente é mais bonito quando tem mais crente. Os domingos pós-cultos da igreja são melhores quando você está dividindo o x-tudo, o hambúrguer, a pizza com alguém. Ainda que isso exija muito de você, faz um esforço. Isso é para o bem da igreja. Tem um ano aí inteiro para a gente caminhar. Tem um monte de gente chegando. E cada domingo tem mais gente nos visitando. Não pensa que isso é para algum ministério, isso é para você. Acolhe bem, recebe bem, interage, socializa, cria relacionamento, porque na hora, talvez que você mais precise, esses relacionamentos serão bênção de Deus na sua vida. E ainda que nesse relacionamento haja um preço, o preço às vezes de se decepcionar, perdoe. Porque na vida cristã, a gente precisa perdoar a todo instante. E vamos até o final. Jesus não desistiu. E eu e você também não podemos desistir. Se coloca de pé. Pai, em teu nome que eu oro nesse momento em que compartilhamos um princípio tão importante da vida do ser igreja. Nós pedimos ao Senhor que através do teu Santo Espírito possa completar essa palavra em cada coração.
Não permita que ela tenha sido falada apenas aos ouvidos, mas que ela gere uma reflexão na nossa vida. Essa reflexão venha trazer mudança, venha trazer crescimento, venha trazer amadurecimento. Em nome de Jesus, Deus, que perdão tenha sido liberado aqui nesta noite, que expectativas muito altas tenham sido derrubadas aqui, que traumas e feridas tenham sido curadas, ou sejam curadas agora pelo poder do Teu Espírito Santo. A gente precisa acreditar na igreja, e a gente precisa viver como igreja, e não há outro caminho a não ser nos doando para a comunhão. Encha-nos com Teu Espírito de tal forma que a gente não vem enxergar conforme o mundo enxerga, mas a gente vem enxergar conforme o Senhor deseja que enxerguemos. Esteja conosco, nos ajude, nos abençoe. Há todo um novo ano a ser vivido pela frente, e que a gente possa entrar e dar o nosso melhor para contribuir com o avanço do Teu reino nesta terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.